Olá, eu me chamo Jussiane Vieira e sou mestranda do curso em Ambiente, Tecnologia e Sociedade pela UFESA. E irei apresentar o trabalho que tem como título Solubilidade de filmes de quitosana com diferentes concentrações de cera de abelha e tessoativo. Introdução. Bom, a quitosana ela é um dos biopolímeros mais utilizados devido às suas propriedades biológicas e novas aplicações, como no setor agrícola, indústria de alimentos e também farmacêutica. Isso se dá por ser um polímero não tóxico, biodegradável e biocompatível. A quitosana ela é um polissacarídeo derivado da quitina, encontrada principalmente em exoesqueletos de crustáceos. Em função da sua estrutura química, a quitosana se tornou uma excelente alternativa para ser utilizada como base na produção de nanopartículas, micropartículas, hidrogénio, embalagens e também na produção de filmes biodegradáveis. No entanto, os filmes de quitosana, eles não apresentam uma boa resistência à água nem propriedades de barreira satisfatória, principalmente na utilização, principalmente utilizados em embalagens, sendo comum a formação de blendas poliméricas contendo a quitosana associado a outro biopolímero ou lipídio, no caso as ceras, por exemplo, ou até mesmo no processo de neutralização. Com isso, o objetivo desse trabalho foi verificar o efeito da influência da cera de abelha e do tessoativo, no caso, óleo de canola sabonificada, na solubilidade em água dos filmes à base de quitosana. Metodologia. Foram produzidos filmes de quitosana com composições diferentes de cera de abelha e tessoativo. No caso, a cera de abelha foi de 1, 8 e 15%, tessoativo 10, 30 e 50%. As soluções elas foram preparadas contendo 2% da massa seca, isso incluindo a quitosana, a cera de abelha e o tessoativo. Após a produção das soluções, as mesmas elas foram distribuídas em bandejas e submetidas à secagem na estufa a 50 graus Celsius por 6 horas. Após a produção dos filmes, foi realizada a análise de solubilidade em água. Bom, a solubilidade em água foi realizada em triplicata, onde foram cortados quadrados de 2 centímetros de lado, de cada lado dos filmes, né? Que foram secos a 105 graus Celsius e pesados em uma balança de precisão para determinar a massa inicial. Em seguida, os filmes eles foram submetidos à estação constante em água destilada por 24 horas. Após as 24 horas, os filmes eles foram secos, novamente a 105 graus Celsius e pesados para determinar a massa final. Após a obtenção de todos os dados, os mesmos eles foram realizados análise estatística, né, que consistiu de análise de variância nova e teste de Turker a 5% de nível de significância através do software SysVar. Resultado e discussão. A tabela 1 mostra os resultados obtidos dos filmes de quitosana sem e com cera de abelha, com diferentes concentrações, né? Tanto de cera de abelha como tessoativo. A tabela 1, é possível observar na tabela 1, né, que a quantidade de cera de abelha influenciou na solubilidade em água dos filmes, ou seja, com o aumento da concentração de cera de abelha, né, a solubilidade em água diminuiu comparado com o controle. Okay? Essa redução ocorreu devido à natureza hidrofóbica da cera de abelha, que torna os filmes mais resistentes à água. Já o tessoativo, eles são capazes de influenciar algumas propriedades dos filmes. Por isso, sua adição deve ser controlada. Isso é observado no tratamento 4, onde a redução da solubilidade foi mínima. Conclusão. Bom, a partir da produção dos filmes e posteriormente a análise da solubilidade em água, foi possível constatar a redução dessa propriedade com a incorporação de cera de abelha e tessoativo em filmes de quitosana. Foi possível verificar que o aumento da cera de abelha diminuiu significativamente a solubilidade em água dos filmes produzidos em comparação com o controle. No entanto, as concentrações de tessoativo influenciaram na solubilidade quando a quantidade de cera foi menor, cerca de 1%. Isso é observado nos tratamentos 4 e 8, onde a redução da solubilidade foi mínima. Aqui foi as referências utilizadas nesse trabalho, e aqui está o meu contato para qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, ok? Que eu estarei à disposição para qualquer questionamento. E obrigada a todos pela presença.